Legado. E eu tenho uma pergunta para deixar para a igreja. O que vamos deixar para trás, para as próximas gerações? O que você tem plantado? O que você tem ensinado? Será que eu e você temos ensinado o verdadeiro amor de Cristo? Temos andado em amor com a nossa família, com os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos? Será que nós temos pelo menos feito a nossa parte? Porque talvez quando eu e você não estivermos mais aqui, quando nós se formos, como muitos já se foram, haverá aquele que irá falar e irá lembrar: ah lá, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó deixou um legado, plantou uma semente no meu coração. E é isso que nós temos que ter para as nossas vidas. E refletir, que você venha e que você possa refletir nessa pergunta: o que nós temos deixado para aqueles que virão, para as próximas gerações? Querido, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela encontra-se em Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo 12. Versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler ali para ficar igual ao dos irmãos, amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Ei, querido, repita isso comigo: olhando para Jesus. Repita comigo: olhando para Jesus. Repita comigo: eu irei olhar para Jesus. Aleluia. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando toda a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, querido? Quão perseguidos talvez nós não estamos sendo, mas eu tenho algo para trazer para os irmãos, que é tempo de permanecer na fé. É tempo de permanecer na santidade, na santificação. É tempo de permanecer em amor, assim como o tema destes 3 domingos fala: andando em amor. Ande em amor, porque é tempo. Não importa o que eu e você estejamos passando, não importa o que está acontecendo na nossa vida secular, ali no nosso íntimo, mas que nós possamos entender, querido, que se Jesus, Ele veio à terra, Ele se fez homem, Ele se fez verbo, e Ele se fez carne, e suportou, mesmo sendo bom, mesmo não tendo pecado nenhum, Ele suportou as afrontas, Ele suportou a adversidade e a perseguição. Nós temos que entender que nós precisamos andar em amor, andar em fé, andar em santificação, em santidade. É o que o Senhor, Ele espera de mim e de você, querido. Porque verdade é que os tempos estão se encurtando. A vinda de Jesus, ela está muito próxima. A volta de Jesus, ela está aí, está batendo as portas. Pastor, quando é? Não sabemos. A palavra vai dizer que Ele virá, quando novamente Ele voltar, Ele virá como um ladrão. Ei, querido, não sabe a hora, e nem o dia, e nem o momento, mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos nos manter e permanecer
em amor, em fé, em santidade. E eu queria te dizer, querido, que são princípios. Amor, fé, santidade são alguns princípios bíblicos, são alguns princípios que a palavra nos ensina a fazer, a estar em. São princípios, e são princípios que andam junto. Quando o pastor me incumbiu de trazer a palavra, eu falei: Senhor, andando em amor, e aí já me veio a palavra fé, já me veio a palavra santidade, e eu consegui entender que são princípios que andam juntos, e você vai entender. Andar em amor, a palavra vai dizer que ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Pastor, o que é amar o meu próximo como a mim mesmo? E aí você vai entender como a fé, a santificação e a santidade, ela andam juntos. Imagine você precisando ajudar um irmão. E eu não estou dizendo aqui talvez um irmão que esteja sentado aqui hoje, um irmão da igreja, onde nós já amamos, onde nós talvez caminhamos juntos, que esteja do nosso lado também, mas a amar talvez alguém que você não conheça. Amar, prestar solidariedade, prestar amor a alguém que talvez não ande contigo, não ande do seu lado. E talvez essa pessoa tenha algum problema que você olhe e fale: ah, mas aí não tem mais jeito. Esse aí não tem mais jeito. Esse aí não dá mais. Esse aí é só Jesus na causa. Esse aí é só Jesus na vida dele. Ei, querido, sabe por que a fé ela anda junto com o amor? Porque se você não olhar para o ser humano, que foi a melhor criação de Deus, aquilo que o Senhor, depois de criar os céus, criar a terra, Ele olhou e falou: eu preciso criar o homem para governar sobre todas as coisas. Ei, meu irmão, se você não olhar para o ser humano e não enxergar algo de bom, não enxergar que pode mudar, não enxergar que pode melhorar, se você não tiver a fé que aquilo vai acontecer na vida dele, você não consegue andar em amor. Nós precisamos ter fé. Não, o meu irmão está naquela situação, mas eu vou ajudar, eu vou estender as minhas mãos, eu vou me disponibilizar. Sabe por quê? Porque eu ainda tenho fé no ser humano, eu ainda tenho fé no meu irmão, eu ainda tenho fé naquele que de repente está perdido aí no mundo, mas eu creio que se a semente for plantada, que se o amor for plantado, que se por esse irmão eu estiver andando em amor, vai acontecer. Ei, meu irmão, faça a sua parte. Sabe por quê? Porque você estará deixando um legado, você estará deixando algo para trás, onde daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas vão falar: ei, aquele me estendeu a mão, aquele me estendeu o braço, aquele me ajudou, aquele teve fé em mim, aquele andou em amor comigo. Amém? E aí, quando eu digo, querido, à igreja, que independente do que esteja acontecendo, principalmente para minha e para a sua vida que estamos aqui, porque muito ou pouco nós somos entendedores que o Senhor Jesus é único e suficiente Salvador da nossa vida. Você entende que o que nós iremos participar daqui a pouco é um legado, é um ato profético, onde nós cremos que após a oração não é mais um simples pedaço de pão e um suco de uva, não, mas é a carne, é a própria carne do Cordeiro, é o próprio sangue que foi vertido na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Então, principalmente para mim e para você que estamos aqui, querido,
Nós precisamos entender que independente do que aconteça na minha e na sua vida, independente do que aconteça lá na sua casa, independente do que aconteça lá no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus afazeres, nós precisamos entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo de vitória para mim e para a tua vida. Deus tem um tempo de honra para mim e para a tua vida. Ei, eu não sei se vai demorar um dia, uma semana, um mês ou 10 anos, mas Deus tem tempo de vitória e tempo de honra para as nossas vidas. Pastor, não estou entendendo nada, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero trazer 2 exemplos. Exemplo que Deus agiu, que Deus foi presente, e um exemplo, não que Deus não tenha agido, ou Deus não estejasse presente, mas Deus permitiu. E o primeiro exemplo, querido, é o povo hebreu. Um exílio de mais de 400 anos. Após esse exílio, o Senhor, Ele manda as 10 pragas, Ele tira com a sua mão forte o seu povo do Egito, o seu povo do exílio, da escravidão. E o povo vai ao deserto. Nós bem sabemos que foram 40 anos. Algo que era para ser 40 dias, duraram 40 anos. E mesmo assim, querido, Deus se fez presente na vida do povo hebreu, desde o início, desde quando eles ainda estavam escravos no Egito. Deus levantou um libertador, Deus levantou um que assumiu a obra de Deus e agarrou com as mãos e falou: eu não tenho nada, talvez é o meu povo, mas para que eu tenho que atravessar o deserto novamente? Para que eu tenho que voltar ao Egito, sendo que tem um lá que quer até tirar a minha vida? Para que eu tenho que fazer isso? Ei, meu irmão, por amor. Por amor. Moisés andou em amor. Moisés andou em fé. Moisés andou em santificação, porque senão o Senhor não tinha falado com ele no monte. Então Moisés, ele andou dessa maneira. Você vê que anda linkado uma coisa com a outra. E em todo momento, querido, eu não vou me aprofundar nessa palavra, mas só para você entender, o povo passou 40 anos no deserto, já na saída, meu irmão, já se depararam com um mar que estava fechado, não tinha para onde ir. Ei, era o mar na frente, os carros de Faraó atrás, e o povo murmurando, reclamando: por que não nos deixou no deserto? Por que não nos deixou no Egito? Por que não nos deixou para morrer lá? Por que nos trazer para morrer no deserto, sem pão, sem água, sem nada? E assim outras várias maravilhas que o Senhor fez no deserto. Abriu o mar, maná que caiu do céu, entregou os 10 mandamentos a Moisés, e desde o início até o final, até a terra prometida, o Senhor esteve ao lado do povo hebreu. Então o que eu quero que você entenda é que às vezes Deus vai fazer, mas às vezes Deus também não vai fazer, e não é por isso que Ele não está contigo, que Ele não está na sua vida, que Ele não tem orado por ti. A palavra vai dizer que até no silêncio Ele trabalha ao meu e ao seu favor, até no silêncio Ele está trabalhando a favor da minha e da tua vida. O que acontece é que algumas vezes nós temos essa impressão de que mas Deus não está fazendo, Deus não está falando, Deus não está agindo, Deus não está, porque talvez precisa ser cumprido um propósito na minha e na tua vida. E se você puxar no íntimo, no secreto, você vai perceber que Deus nunca te desamparou, que Deus nunca deixou de estender a mão sobre você, te cuidando, guardando de ti, da tua família, da tua casa, dos teus negócios. Deus nunca tirou a mão da sua vida. É claro, se você tem buscado a Deus, se você tem estado
nos cultos, se você tem vindo buscar a presença do Senhor, se você tem sido um desses ceifeiros que trabalha na seara, você pode ter certeza que passe o que você passar, ainda assim você sentirá a mão do Senhor sobre a tua vida. Pastor, mas me dá um exemplo daquilo que Deus, né? Ele não agiu. E não que ele não agiu, que ele não estava com Jesus, mas ele permitiu. E é Jesus. É o próprio Jesus na terra. Nós estamos celebrando hoje a nossa vitória, não a derrota, amém? Só ouvi 2, 3, amém, glória a Deus aí. Nós estamos celebrando a nossa vitória, não a nossa derrota, amém? É a nossa vitória. Grande foi o preço pago na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. E Jesus, como eu já disse aqui na ministração do louvor, ele não tinha pecado. Ele só fez ajudar as pessoas com milagres, curando, libertando, transformando vidas. E ainda com todo esse currículo de Jesus, santo, porque foi o único que se fez verbo, se fez carne e não teve pecado, que não teve algo para se falar, não, mas Jesus, então ele é bom, mas Jesus, não. Ele foi perfeito, e mesmo assim, querido, ele foi perseguido, mesmo assim, ele foi caluniado, mesmo assim, Jesus, ele foi crucificado e passou por uma morte de cruz. Ei, querido, mas precisamos entender que a morte de cruz, aquilo que Deus, o próprio Deus permitiu na vida de Jesus, foi para que se um propósito se cumprisse na minha e na tua vida, propósito esse de salvação, propósito esse de pecados lavados. Ei, querido, o Senhor, Deus, Ele permitiu na vida de Jesus, o povo no deserto, Deus livrou, Deus abençoou, Deus abriu o mar, Deus enviou maná, mas Jesus foi perseguido. Jesus, ele enfrentou uma morte de cruz, sabe por quê? Por amor a minha e a tua vida. Você está entendendo que andar em amor independe da situação que nós estamos passando, independe daquilo que nós temos vivido, nós precisamos andar em amor, nós precisamos continuar andando em amor, e para que eu e você venhamos andar em amor, precisamos ter fé, precisamos alimentar a nossa fé, precisamos depositar fé nas pessoas, precisamos ter esperança, precisamos também nos santificarmos, precisamos ter santidade nas coisas do Senhor, e aí você consegue andar em amor. Para concluir, coloca para mim Lucas 10, do 25 ao 37, eu vou ler essa palavra, e vou te provar na Bíblia, que se pode ter amor, pode-se depositar fé no ser humano, pode-se ter esperança, naquilo que talvez a esperança já tenha se perdido, e eu leio essa palavra, eu canto um louvor, e eu entrego a minha oportunidade, amém? Lucas 10, 25, eu vou ler até o 37, amém? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Ei, querido, sacerdote talvez era um homem religioso, um homem que estava na presença de Deus. Eu não sei, talvez um pastor, talvez um diácono. Era esse que descia. E vendo-o, passou de largo, passou distante. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo, também passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Olha o amor. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Você entende, querido, que independente de placa de igreja, independente dessas 4 paredes aqui, chamada casa de oração, chamada igreja, a igreja somos eu e você. Somos o que nós fazemos aqui dentro, sim, mas somos principalmente aquilo que nós fazemos quando nós passamos daquela porta para fora. A compaixão, o amor, o cuidado, a fé, a santidade em que eu e você estamos, quando nós não estamos dentro das 4 paredes, porque a igreja somos eu e você, querido. Você crê assim? E eu quero cantar um louvor e entrego.